O Cruzeirão tá pintando aqui na TBB. Emerson Pansieri, um abraço, boa noite, Pansieri. Um abraço pra você também, Cirilo, grande Edu Panzi, todo mundo que acompanha aqui a reunião da turma do bate-bola. Eu falo do Cruzeiro em nome de Betfair. Com Betfair e Cruzeiro, o jogo é outro, parceiro oficial de apostas do Cruzeirão, e tem apostas grátis toda semana. Cirilo, a preparação foi encerrada hoje de manhã na Toca da Raposa, e aí o técnico Fernando Diniz deu uma liberada pra galera também, né? Curtir um pouco a família, almoçar, ficar em casa, e agora à noite todo mundo se concentra na Toca da Raposa para esse compromisso, para esse desafio contra o Flamengo, o jogo de amanhã, a nossa jornada esportiva também, 21 horas no Independência, partida importante, tem tudo a ver com a manchete que você colocou. O Cruzeiro nos últimos 5 jogos, em termos de brasileiro, não vence e precisa então voltar a retomar esse caminho de resultados importantes, de vitória. O Cruzeiro, a última vitória, Cirilo, foi contra o Atlético Goianiense no dia 1º de setembro. Então tem um tempinho bom, e aí o treinador do Cruzeiro acredita que colocar o espírito do jogo contra o Lanús há uma semana vai ser fundamental para essa equipe conseguir esse feito e conseguir esse resultado importante. Até o nosso Guilherme Pio fez uma matéria que teve 2 jogos, Cruzeiro e Flamengo no Independência, 2 vitórias do Cruzeiro. Tomara que mantenha esse retrospecto favorável. Sobre time, eu passava mais cedo, Cirilo, uma lista de pendurados que eu vou te contar um negócio, viu? Segura na cadeira. Cássio, Zé Ivaldo, Kaique, Ramiro, Peralta, o Wallace, Matheus Pereira, Vitinho, Barreal, Gabriel Veron, Caio Jorge. Deu 11 aí? 11. Um time. Time inteiro. Um time. É lógico, né? A gente tá colocando um time, óbvio, não quer dizer que tem um lateral, que tem... Só fazendo a somatória de jogadores, né? Então, é uma preocupação pensando no jogo contra o Criciúma, partida em casa no sabadão, às 7 horas da noite. Aí não é Independência, é Gigante da Pampulha. Mas, sinceramente, com tudo isso que eu coloquei, de análise do que fez o Diniz nos últimos jogos, né? E do que fez o Cruzeiro, especialmente na última partida, com essas janelas de treino, eu acho que não tem muito o que mudar, né? Deve ser essa a formação que foi a campo contra o Lanús. E aí, estamos falando de Cássio, William, o João Marcelo, daqui a pouco tem que falar do João Marcelo também, uma notícia importante, quase ficou de fora do jogo. João Marcelo com o Vidalba e o Marlon, Romero, o Wallace, o Mateuzinho, o Matheus Henrique com o Pereira, Gabriel Veron e Caio Jorge. Por que eu coloquei esse parêntese em relação ao João Marcelo? É que ele foi julgado, né, e foi absolvido pelo STJD por conta de um ato desleal hostil. Foi no jogo contra o Cuiabá, né? Ele foi expulso ao derrubar o Cleison, mas aí foi apenas advertido, nada de punição maior. Então o João Marcelo tá firme e forte na zaga celeste para esse jogo de amanhã, Cirilo. Panzi, caminho é esse mesmo? É o time que venceu o Lanús, ou você ainda enxerga alguma coisa de necessidade de mudança no Cruzeiro do Diniz? Não, Cirilo, eu acho que vai muito da cabeça do treinador. Essa semana ela é fundamental para o Fernando Diniz tirar qualquer tipo de dúvida que ele venha a ter. Talvez na cabeça do Diniz ainda haja um ponto de interrogação quanto a jogar com 4 homens no meio e 2 atacantes, ou voltar a ter um trio de atacantes, passar a jogar com apenas um volante e 2 meias, sendo que um dos meias tem a capacidade de retornar para jogar ao lado do primeiro volante. Quando eu digo isso 3 homens no meio, Romero, Matheus Henrique e Matheus Pereira. Matheus Henrique tem a capacidade de retornar para fazer uma função de segundo volante. Se jogar com 4 homens no meio, pode ter 2 volantes. O Wallace mais Romero, tendo Matheus Henrique e Matheus Pereira. Aí você abre mão de um dos atacantes. Se você quiser ter 3 atacantes, Veron de um lado, Lautaro do outro e o Caio Jorge centralizado. Se ainda há, na cabeça do Diniz, alguma dúvida em relação a isso, é nesses 2 jogos. É nessa semana que ele vai ter que tirar essa dúvida, porque uma coisa é treino, outra coisa é jogo. Essa semana ele tem os 2. Ele tem treinos, ele tem jogos. Porque, sinceramente, contra o Corinthians, esquece o Cruzeiro com o time principal. Esquece. Depois do jogo contra o Criciúma, aí é trabalhar, é treinar, fazer ajustes táticos, vídeos do Racing e trabalhar pensando na final da Copa Sul-Americana. Então essa é uma semana chave
para o Diniz montar o que ele tem como ideal na cabeça para um Cruzeiro na final da Sul-Americana. Passou disso, é só com vídeo e treino tático. Daqui a pouquinho tem o Wellington Campos, inclusive, Pansieri, atualizando tabela do Campeonato Brasileiro, tabela desmembrada, né? Vamos trazer o Wellington daqui a pouquinho, mas aquela informação que a gente trabalhava se confirma, né? Cruzeiro e Corinthians vai ser pela manhã, é o assunto que a gente vai destacar para que o Cruzeiro consiga chegar ao Paraguai no mesmo dia, pensando lá na Copa Sul-Americana no dia 20, né, Pansieri? São as coisas, né, que acontecem justamente por estar estrangulando o jogo atrás de jogo. Mas a gente falava isso ontem aqui na Turma do Bate-Bola, foi confirmado, pelo menos foi com 24 horas, né? Essa confirmação, Cruzeiro e Corinthians, outros jogos também que o Wellington vai passar, mas Cruzeiro e Corinthians, dia 20, dia da Consciência Negra, feriado que vai ser importante para o Cruzeiro fazer esse jogo cedo e depois pegar aquele voo fretado rumo à Assunção, no Paraguai. Boa, Pansieri, vamos falar mais desse Cruzeiro e Flamengo. Em instantes tem o Rafael Leal para trazer atualizações referentes ao rubro-negro. Em instantes também tem o nosso Oswaldo Diniz, que vai trazer informação referente ao Bruno Henrique, né? Que é o caso do dia aí, que tá afetando bastante também o elenco. Em instantes tem o nosso Oswaldo Diniz e também o Rafael Leal. Mas eu queria fechar as informações do Cruzeiro. O que você tem mais da Raposa, Pansieri? Vamos lá então, Cirilo. O Cruzeiro, para esse confronto então contra a equipe do Flamengo, a última parcial foram uns 15 mil, mas certamente tem bem mais que isso. Casa cheia e o Cruzeiro projetando então fazer esse jogo, eu acredito, com o time principal. Por que é importante associar essa notícia que você colocou, o jogo contra o Corinthians? Aí sim, Cirilo. Aí, esse assunto é pro Panzi, que comenta os jogos e tal. Olha só, como tem esse prazo tão curto do jogo do Corinthians para o Racing, aí ele vai poupar. E tem um jogador que deve ser poupado, que é o Cássio, né? Aí não vai ter aquele encontro do Cássio com a torcida do Corinthians e tudo mais que poderia acontecer. Ele tem uma possibilidade de usar o Anderson, aí eu tô projetando bem pra frente, mas essa é a realidade. Joga com o time principal, dá uma olhada também nesse encaixe contra o Criciúma, e aí, como vai ter essa data FIFA importante para treino e trabalho também, ele pode se dar o luxo de dar uma segurada nesse duelo contra o Corinthians. Ô Cirilo, o Wellington vai trazer a tabela aí? Sim. Então tá bom, então daqui a pouco a gente fala sobre esse assunto, porque eu preciso também falar do dia 23 contra o Racing. Tem uma informação importante no nosso itatiaesporte.com.br pra você, torcedor, hein? Nós vamos prestar serviço daqui a pouquinho então, com essa notícia aí importante aí sobre a torcida do Cruzeiro em Assunção, no Paraguai. Boa, Pansieri, tem matérias aí em itatiaesporte.com.br. Como gosta de dar uma bochechada? Vai ter que. Vai ter que resolver isso no dia anterior, depois do jogo. É assunto para daqui a pouquinho também. O panador Rafael Leal, que vai acompanhar a chegada do Flamengo também. Para fechar, Pansieri. Vamos lá, Cirilo, a informação que eu fiquei devendo sobre esse duelo contra o Racing tá no nosso itatiaesporte.com.br. Matéria do nosso companheiro Marcel Riso. Olha só, a Conmebol informou à Itatiaia que argentinos e brasileiros, ou seja, torcedores do Racing e do Cruzeiro, que estiverem no Paraguai, não poderão comprar bebidas alcoólicas em um raio de 500 metros do campo do seu portenho, ou lá no Evaola, né? O Pablo Rojas. E a lei é rígida também. Não pode entrar embriagado. Tem teste do bafômetro, sim, e esse é um assunto importante para prestar serviço a quem vai para a Assunção. Cirilo, falei em nome de Betfair. Boa, Emerson Pansieri,